Olá amigos, nós estamos começando uma jornada bíblica, uma jornada que vai começar no Evangelho de Lucas e desembocar no livro de Atos. É muito importante a gente entender como que o Senhor Jesus veio e estabeleceu a sua igreja. É muito importante a gente entender como somos igreja, por que somos igreja e o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós entendemos o Evangelho do Senhor Jesus. É por isso que é importante a gente começar com o Evangelho de Lucas, porque vai mostrar a vinda do Senhor Jesus, a vinda do ministério terreno, do Deus eterno que entra na temporalidade de maneira incrível, nascendo de uma mulher, se desenvolvendo como um jovem normal e estabelecendo o seu ministério a partir de gente comum, de gente como a gente. E esse ministério terreno de Jesus, ele escolhe 12 homens, muito simples também, não eram homens geniais, mas eram homens escolhidos pelo Senhor Jesus, para que ele trabalhasse as debilidades desses homens a partir da sua presença. Atos vai mostrar a continuidade do ministério de Jesus depois da crucificação e da ressurreição e agora com a descida do Espírito Santo. E é a maneira como o ministério de Jesus tem continuidade por meio da sua igreja. Por isso que David Bosch, no livro A Missão Transformadora, ele vai dizer que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, esses dois livros, unem o tempo de Jesus e o tempo da igreja numa mesma era do Espírito. Por isso é importante essa caminhada com o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Lucas era um homem de Antioquia, da Síria. Lucas era um estudioso. Nos primeiros versos ele vai dizer assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhos oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Essas palavras mostram um Lucas estudioso, porque ele fez uma pesquisa bastante acurada. Lucas é o único autor gentil da Bíblia. Isso é muito interessante. A gente vai ver como que isso tem uma relevância para a nossa compreensão do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Ele era um médico, ele era um companheiro de viagem de Paulo, e ele escreve para um homem chamado Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus ou amado por Deus. A gente não sabe se era uma pessoa física ou se era um nome representativo que representava os amigos de Deus. Independentemente disso, o propósito é que Lucas está escrevendo para uma igreja gentílica, uma igreja de fala grega, e que estão começando a fé. E eles precisavam saber dos fundamentos, daquilo que era mais importante para eles saberem. Por isso que o Evangelho de Lucas ele vai trazer essa compreensão de que o Evangelho é mostrado para os amigos de Deus, para as pessoas que são amadas por Deus, para as pessoas que estão começando na fé. Agora, mais especificamente, com relação ao Evangelho de Lucas, o Evangelho é cheio de histórias, parábolas, ensinamentos, sabedorias, mostrando o caráter de como o Senhor Jesus promove uma ética às nossas vidas. Mas há outras características bastante importantes quando a gente analisa esse Evangelho. O primeiro é que é um Evangelho que mostra uma grande comissão, não para a salvação apenas da alma, mas para o cuidado com o todo da vida, um cuidado integral do ser humano. Ele mostra que o Senhor Jesus ele vem amparar os necessitados, os afligidos, as prostitutas, as pessoas que estavam à margem da religião. E o Senhor Jesus, nesse Evangelho, é retratado sempre um homem
também com um coração compassivo, cheio de compaixão, cheio de amor por aqueles que estão excluídos. É um evangelho que vai valorizar muito as mulheres, por exemplo. As mulheres são muito valorizadas, as mulheres que muitas vezes eram rejeitadas na religião, eram rejeitadas pelos homens, aqui elas têm um valor bastante importante. Por isso que o evangelho de Lucas é um evangelho missional, um evangelho que mostra o Senhor Jesus cuidando, amparando dos necessitados e também das mulheres. E por fim, nessa primeira fala introdutória em relação ao evangelho de Lucas e o livro de Atos, algumas coisas importantes com relação ao propósito. O primeiro propósito é que esse evangelho vai mostrar em quem devemos crer. Como o Senhor Jesus realmente se materializa na história. Qual era a ênfase, o que o Senhor Jesus colocava como sendo importante e o que era periférico para Jesus. Ele vai mostrar o que realmente nós precisamos priorizar na nossa jornada cristã. O segundo propósito é como que nós devemos viver. É como que o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus promove um coração ético, um coração que se importa com gente, um coração que se importa com pessoas, que ama de fato. Uma terceira razão é um livro de conforto, que ensina como e de que maneira nós devemos nos alegrar. Onde está colocado o nosso coração, ali também vai mostrar a nossa fonte de alegria. É por isso que esse evangelho vai ser também importante nesse sentido. E uma quarta razão é que esse é um livro profético, que vai mostrar o que e como e em quem nós devemos esperar. É por isso que esse evangelho vai ser uma jornada bastante interessante. Eu convido você para essa caminhada, estarmos juntos a fim de conhecermos mais do evangelho do Senhor Jesus e conhecermos, portanto, a fé que deve nos mover para a manifestação da glória de Deus. Que Deus abençoe, esteja conosco nesses estudos, em nome de Jesus. Amém.